Em um vídeo anterior, eu introduzi o que é o método experimental e também introduzi alguns conceitos fundamentais acerca do método experimental, como os conceitos de variável independente, dependente e de controle, ou variável controle, se assim preferir. O objetivo deste vídeo, em particular, é estender essa ideia do método experimental para a situação em que eu tenho mais de uma variável independente. Em geral, quando eu tenho mais de uma variável independente, costuma-se dizer em psicologia que nós estamos falando de desenhos fatoriais ou delineamentos fatoriais. São os termos utilizados para traduzir design do inglês. Definição mais simples de desenhos fatoriais são os experimentos com duas ou mais variáveis independentes. Ou seja, se eu tiver mais de uma VI, eu já posso dizer que o meu desenho experimental é fatorial. Existem alguns tipos de desenhos fatoriais. Eles podem ser classificados em desenhos fatoriais entre sujeitos. Isso ocorre quando todas as variáveis independentes do meu experimento são manipuladas entre sujeitos, ou seja, diferentes participantes são expostos a diferentes níveis de cada uma das VIs. Eu posso ter desenhos fatoriais intrasujeitos, quando os mesmos participantes são expostos aos diferentes níveis de cada uma das variáveis independentes. E eu posso ter desenhos fatoriais mistos, quando eu tenho pelo menos duas variáveis independentes, posso ter mais, e pelo menos uma variável independente é entre sujeitos e uma variável independente é intrasujeitos. Posso ter 10 variáveis independentes? Posso. Nunca vi uma situação dessa, mas posso. Se uma dessas variáveis for intrasujeitos e as outras 9 forem entre sujeitos, isso já qualifica o meu delineamento para ser chamado de delineamento ou desenho fatorial misto. Então, dando um exemplo de uma notação, uma maneira de representar os desenhos fatoriais é por termos multiplicativos, como se fosse uma multiplicação mesmo, um produto ali que eu vou calcular depois. E a gente vai ver qual que é o significado desse produto. Então, eu posso dizer que meu desenho é um desenho fatorial misto 2 por 3, por outro número, por n. Na prática, a gente vai ter, em geral, 2 termos, 3 termos, até 4 termos. Acima de 4 termos é muito raro de ter, sobretudo porque você acaba precisando de um número muito maior de participantes e porque a interpretação dos resultados é muito mais difícil. O que significam esses números? Bom, eu vou ter que ter pelo menos 2 números para ele qualificar como fatorial. E a ideia de fatorial é porque eu tenho um fator, uma variável independente, e um sinônimo de variável independente neste contexto é fator. Então, esse daqui é um fator, esse aqui é outro fator, esse aqui é outro fator, esse aqui é outro fator. Se eu tiver n números, significa que eu tenho n variáveis independentes. Se eu tiver só um delineamento fatorial misto 2 por 3, significa que eu tenho uma variável independente, duas variáveis independentes. Então, eu conto o número de números que eu tenho aqui, e esse número vai ser o número de VIs do meu experimento. Agora, o que significam os valores? Bom, esse primeiro valor aqui, 2, ele representa o número de níveis da primeira variável independente. Então, poderia ser, por exemplo, essa variável independente, 2 medicamentos, né? Medicamento X, medicamento Y. Se eu estivesse querendo comparar 2 medicamentos, por exemplo. Esse segundo valor aqui, ele representa o número de níveis da segunda variável independente. Então, vamos supor que para cada um desses 2 medicamentos, eu trabalho com uma dose baixa, com uma dose média e com uma dose alta. Não importa aqui os valores. Então, eu vou ter 2 medicamentos, medicamento X e o Y. E o medicamento X na dose baixa, o medicamento X na dose alta, o medicamento X na dose média, né? E a mesma coisa para o medicamento Y, doses baixa, média e alta. Então, o 3 ele representa que a dose tem 3 níveis, baixa, média e alta. Aí eu posso ter uma outra variável aqui, uma outra variável, por exemplo, a duração do tratamento. E aqui o meu último termo é o número de níveis da minha última variável independente nessa sequência. Ok? Agora, o que acontece se eu multiplicar todos os números dessa sequência? O
produto desses números vai me dizer o número de condições do meu experimento, que é o cruzamento de tudo com tudo. Então, se eu tenho, como eu falei no meu exemplo, se eu tivesse só um desenho fatorial misto 2 por 3, eu tenho medicamento que pode ser X ou Y, e dose que pode ser baixa, média ou alta, eu teria 2 vezes 3, 6 condições experimentais, que seria medicamento X baixo, Y baixo, médio, X médio, Y médio, X alto e Y alto. Então é o cruzamento dos dois medicamentos com as 3 doses que me geram 6 condições experimentais. Se eu tivesse um outro fator, eu multiplicaria esse fator por todos os outros. É por isso que vai ficando complexo, né? Porque eu vou tendo outras coisas para multiplicar aqui, o que vai elevando muito o número de condições. No caso mais simples, é o desenho fatorial 2 por 2, independentemente se ele é entre sujeitos ou mistos. Porque para eu ter 2 variáveis independentes, eu tenho que ter pelo menos 2 fatores aqui. E uma variável independente, obrigatoriamente, tem que ter pelo menos 2 níveis, senão ela não é uma variável, ela é uma constante. Então, na situação mais simples, eu vou ter um desenho fatorial misto 2 por 2, vou multiplicar esses dois termos e eu vou ter 4 condições experimentais. Nós vamos ver já o exemplo mais simples, que é o que eu vou demonstrar. Então, para tentar tornar as coisas um pouco mais palpáveis, eu vou dar 2 exemplos de estudos clássicos da década de 70 na área de psicologia cognitiva. O primeiro deles é sobre memória dependente de contexto. Então, nesse experimento, os participantes eles deveriam aprender um conjunto de palavras. A primeira variável independente, eu vou chamar ela aqui de contexto de codificação. Então, parte dos participantes estudou um material, um conjunto de palavras dentro de um barco, e parte dos participantes estudou um conjunto de palavras de forma submersa. Isso pode parecer um pouco estranho, né? Como que eles estudaram essas palavras nessas duas condições, mas os participantes eram mergulhadores, então eles já tinham experiência com mergulho. E foi feito um treino ali, foi feito algumas considerações metodológicas para garantir que o estudo dessas palavras na superfície e submerso ocorresse de maneira mais ou menos equivalente. Não vou entrar nos detalhes aqui, qualquer coisa vocês podem consultar o artigo original. Depois de estudar essas palavras, parte dos participantes foi solicitado a tentar recuperar essas palavras, recordar do máximo de palavras possível na superfície e outra parte submerso. Então a minha segunda variável independente é o contexto de recuperação, que pode novamente ter sido na superfície ou submerso. Só que houve o cruzamento dessas duas coisas. Eu disse no slide anterior que eu tenho uma variável independente aqui com 2 níveis, aqui uma variável independente com 2 níveis, então seria um delineamento fatorial ou um desenho fatorial 2 por 2, e o produto disso, 2 vezes 2, me dá 4 condições experimentais. Por que eu tenho 4 condições experimentais? Porque eu tenho participantes que estudou o material, um conjunto de participantes que passou pelo estudo na superfície e recuperação na superfície, outro grupo que passou estudo na superfície, recuperação submerso, um outro grupo que passou estudo submerso, recuperação submerso, e outro grupo que passou estudo submerso, recuperação na superfície. Disso derivam os 4 grupos: superfície, 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 submerso, submerso, superfície e submerso, submerso. A variável dependente do estudo foi a recordação, o quanto que os participantes recordaram em termos de número de palavras nessas duas condições. Bom, o achado básico do artigo, desse artigo clássico, é apresentado nesse gráfico. Então, aqui eu tenho o contexto de codificação, que pode ser submerso ou na superfície, dividido por barras laranjas, o contexto de recuperação submerso, e as barras verdes, o contexto de recuperação na superfície. E aqui no eixo Y, minha variável dependente, número de palavras recordadas. Bom, a pergunta que a gente se faz aqui é: onde que os participantes recuperaram mais palavras? No contexto de recuperação submerso ou no contexto de recuperação na superfície? Na verdade, a resposta é: depende de onde eles codificaram essas palavras. Então, para os participantes que codificaram as palavras submersos, o melhor contexto de recuperação foi também estar submerso, porque houve uma recuperação aqui em média de 3 palavras a mais, Essa barra aqui está mais alta que essa barra, indicando que em média 3 palavras a mais foram recuperadas na condição
de recuperação submersa, quando a codificação prévia também foi submersa. No entanto, quando o contexto de codificação foi na superfície, agora a vantagem foi para os participantes que tiveram que recuperar na superfície. Eles recuperaram ali aproximadamente 4,5 palavras a mais na superfície, quando eles tiveram que recuperar na superfície, do que quando eles tiveram que recuperar submersos, quando a codificação inicial se deu na superfície. Nós vamos ver num vídeo posterior que isso é um efeito de interação e é o que caracteriza essa ideia de memória dependente de contexto. Qual contexto é melhor de recuperação? Depende de onde foi codificado. Evidentemente que esse é um artigo bem diferente, né, em termos de características, mas a ideia básica, a implicação básica que ele tenta trazer para as nossas vidas cotidianas é: se você conseguir mimetizar ao máximo durante os estudos o contexto em que você vai precisar daquela informação posteriormente, isso tende a ser melhor do que quando você monta um contexto de estudos que não tem muita equivalência com o contexto de recuperação subsequente. Bom, trazendo um segundo exemplo agora, que eu ainda tenho duas variáveis independentes, mas agora eu tenho uma delas que tem um pouco mais de níveis, só para a gente explorar um pouquinho mais a ideia de desenhos experimentais com mais de uma variável independente. Estudo clássico de rotação mental. Nesse experimento, os participantes viam duas imagens bidimensionais. Embora sejam imagens bidimensionais, elas aparentam ser representações de objetos tridimensionais, como Tetris ou como Legos que as pessoas utilizam para montar e para brincar. As imagens elas eram muito parecidas, um conjunto de imagens foi criado para esse experimento e a tarefa dos participantes era comparar as duas imagens que eles veriam e avaliar se essas imagens elas eram iguais ou pelo menos potencialmente iguais. Quer dizer, essa imagem, essa representação, ela poderia de alguma forma ser rotacionada de tal forma que ela chegasse à equivalência dessa imagem, ou essa imagem ser rotacionada para chegar na equivalência dessa? Se sim, os participantes deveriam responder que as imagens representam o mesmo objeto tridimensional, né? Perceba que, nesse caso aqui, as imagens elas não são a mesma imagem, mas elas podem representar o mesmo objeto. A ideia é essa. Então, havia três tipos de pares de imagens. Um tipo inicial são os pares iguais. No plano da imagem, eles poderiam ser rotacionados para chegar à equivalência. Quando eu digo no plano da imagem, eu quero dizer rotacionar aqui, sentido horário ou sentido anti-horário, fazer uma rotação para chegar à equivalência. Existiam pares que eram iguais, mas eles só poderiam ser chegados à equivalência se eles fossem rotacionados em profundidade, ou seja, como se eu empurrasse daqui para trás e rotacionasse, não agora em sentido anti-horário, em sentido horário, mas se eu rotacionasse profundo, né, em profundidade na tela do vídeo que você está assistindo. Então, esses pares também eles eram iguais. E havia um conjunto de pares ali, que eram os pares diferentes, que não importa se eu estou rotacionando em sentido anti-horário, horário, profundo, para frente, não consigo chegar a uma posição em que eu possa dizer que as duas imagens representam o mesmo objeto tridimensional. A primeira variável independente desse experimento, portanto, eram os tipos de pares iguais. Se eles eram pares iguais no plano da imagem ou se eles eram pares iguais em profundidade. Alguém poderia se perguntar, mas os pares diferentes também não seriam o nível da primeira variável independente? Não, porque nós vamos ver posteriormente que as análises de dados foram conduzidas somente comparando esses dois conjuntos de pares, e esse terceiro conjunto de pares aqui foi uma condição controle justamente para o participante algumas vezes poder dar a resposta correta, que seria que os pares são diferentes, né? Porque se todos os pares fossem iguais, em algum momento poderia acontecer dos participantes estarem respondendo sempre igual, não porque eles estão realmente tentando resolver o problema, mas porque eles perceberam que a resposta, o gabarito é sempre o mesmo. A segunda variável independente é o grau de rotação necessário para atingir a congruência nos pares iguais no plano da imagem e nos pares iguais em profundidade. Então, poderia ter um par aqui de imagens que eles são iguais, só que eles estão numa rotação que difere em aproximadamente 20 graus. Um outro par, eles estão iguais já no momento que você olha para eles, não precisa rotacionar nada. Agora, pode ter um outro conjunto de pares que a rotação deles difere em 180 graus, então são algumas situações extremas.
Na verdade, a manipulação foi feita entre 0 e 180 graus em incrementos de 20 graus. Ou seja, algumas imagens poderiam necessitar ser rotacionadas mais e outras necessitariam ser rotacionadas menos na cabeça das pessoas, evidentemente, para chegar a uma resposta. Mas a gente pode pensar que se essas imagens existissem tridimensionalmente na frente de uma pessoa, ela precisaria de fato, no mundo, rotacionar mais algumas imagens e rotacionar menos outras imagens, a depender do grau de rotação necessário para atingir a congruência. Bom, então vamos aos resultados. Nós sabemos que uma das variáveis independentes é o tipo de pares iguais, então temos aqui os pares no plano da imagem, está plotado em um painel do gráfico, e os pares em profundidade, que é o outro nível dessa mesma variável independente, está plotado em outro painel. E nós temos uma segunda variável independente, que é o ângulo de rotação em graus, que nós temos os níveis aqui de 0 a 180 em incrementos de 20 graus, e a mesma coisa aqui. Então, os dois painéis mostram a mesma variável independente no eixo X, e cada painel mostra um nível de uma outra variável independente, separadamente por painel. Qual é a variável dependente do estudo? Foi o tempo de reação médio para pares iguais, ou seja, quanto tempo que os participantes levaram, em média, para concluir que um par era igual naquela tentativa, né, em média, ao longo do experimento. Bom, vamos começar avaliando a segunda variável independente. A segunda variável independente, que é o ângulo de rotação em graus. Aqui, claramente, a gente tem um efeito, olhando para os dois painéis, que é o seguinte: na medida em que os pares estavam mais rotacionados, ou seja, eles estavam numa angulação mais discrepante um do outro, os participantes levavam mais tempo para dar a resposta. Aqui, ó, aproximadamente 4,5 segundos, quando era 180 graus. Agora, quando eles estavam no mesmo grau de rotação, o tempo de resposta era de pouco mais de 1 segundo, em média, né? E a gente vê uma tendência linear muito bonita aqui e aqui também, sendo que nas duas condições aqui da segunda variável independente, havia uma relação linear, ou muito aproximadamente linear, do ângulo de rotação em graus e o tempo de reação, o que sugere que mentalmente os participantes estavam de fato rotacionando mentalmente as imagens para dar a resposta, e é por isso que o experimento ficou conhecido como um experimento de rotação mental. Então, essa variável independente, ela teve um efeito sobre a variável dependente. E a segunda variável independente é o tipo de imagens de pares iguais. Bom, a gente percebe que essa reta aqui, ela está um pouco mais inclinada aqui, ela se aproxima mais de uma reta bissetriz do que essa daqui, que ela está um pouco mais para baixo, né? É um pouco difícil de observar, mas a gente percebe olhando no último ponto aqui, que aqui ele chega quase perto de 5, aqui ele está mais próximo de 4. No entanto, a conclusão dos autores é que não houve diferença, quer dizer, porque a pergunta, comparando esses dois painéis, é a seguinte: faz diferença no tempo de reação se os participantes têm que comparar os pares no plano da imagem ou em profundidade? A conclusão dos autores é, pelo menos com base nesse experimento, que a gente trabalhou com muitas tentativas, mas com poucos participantes, a gente não consegue fazer uma afirmação de que há diferença. Ou seja, parece que os participantes levam aproximadamente o mesmo tempo, né? Eu acho esse resultado até um pouco contra-intuitivo, porque eu esperaria muito mais que a rotação em profundidade, pelo menos para mim, parece ser mais difícil do que a rotação dos pares no plano da imagem. No entanto, os resultados não acusaram essa maior dificuldade em termos de maiores tempos de reação. Parece que as duas tarefas são igualmente factíveis de serem realizados pelos participantes. Bom, espero que com esse vídeo tenha contribuído para uma introdução do que são desenhos fatoriais, ou seja, experimentos com mais de uma variável independente, e nos próximos vídeos eu pretendo falar o que é efeito de interação e tipos de interação que existem em desenhos fatoriais, pelo menos alguns deles. Até o próximo vídeo.